Glória a Deus, Pai. De louvor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de louvor. Cantarei a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Tu Eu amo, eu amo, Senhor. porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Eu te amo, Jesus. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Cantarei a ti, Senhor, tu és digno de louvor. Obrigado por ser nosso Senhor, nosso Salvador, nosso tudo. Obrigado pelo Calvário. Tu se fizestes digno ao render sua vida no Calvário para salvar as nossas. Agora tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o domínio e todo o poder. E se tornar o Senhor do universo, o Rei da glória. Obrigado, Senhor Jesus, que destes tua vida, renunciastes aos teus direitos para poder tomar a mim e aos meus amados irmãos nas suas mãos e levar até o trono da misericórdia e pedir a nossa salvação, entregando como cordeiro que foi morto
para o perdão de todos os nossos pecados. Agora, confiando em Ti e no Teu sacrifício, é que nesta manhã nos posicionamos mais uma vez diante de Ti para Te adorar, para Te amar, para Te louvar e Te servir, Senhor, como o único Deus verdadeiro, nosso Senhor. Por isso, abençoe a cada um de nós nesta manhã, através da Tua palavra, que nós possamos sentir a Tua presença viva e ativa em nosso meio. Não queremos fazer algo imaginário, Pai, algo de pensamento humano, imaginando que Tu estás aqui e imaginando que estamos adorando a Ti. Queremos algo real, como no dia de Pentecostes. Como naquele dia, naquela hora exata, o Senhor cumpriu a sua promessa. Assim queremos estar diante de Ti, reunidos, confessando a promessa e esperando pelo dia e a hora do Senhor. Por isso, ajuda-nos mais uma vez. Me entrego nas Tuas mãos para o Teu serviço e entrego este povo, a todos os meus irmãos e irmãs, nas Tuas mãos, para que também sejam abençoados por Ti. Muito obrigado, Senhor, perdoando nossos pecados, nossas dívidas, e não olhando para as nossas iniquidades. Estamos aqui pedindo mais uma vez, receba a nossa adoração. Abençoe a todos que estão interligados via internet, na nossa página, ali no YouTube, e a página na internet, nosso site, que todos possam ser abençoados, e aqueles que no futuro ouvirem este culto nesta manhã, possam eles humildemente receberem como uma adoração que nós fazemos ao Senhor. Estamos aqui reunidos, simples e puramente, para adorarmos a Ti, Senhor. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Adorar somente a Ti, Senhor. Adorar somente a Ti, Senhor. Adorar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Na minha angústia eu clamo ao Senhor, na tribulação eu oro ao Senhor. Eu olho para o céu e vejo uma luz, então eu canto assim: somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor, Pai. Somente olhar a Ti, Senhor, ó Deus.
somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Oh Pai amado, Deus querido, que nossos olhos nesta manhã estejam voltados aos céus, que nossa mente, nossa consciência, nosso ser, todo o movimento do nosso corpo, todo o pensamento de nosso espírito estejam voltados aos céus, e diante daquele trono nossas orações possam estar sendo derramadas, com aquela taça cheia das orações dos santos, que aquele anjo especial da noiva derrame as nossas orações diante de Ti, e Tu possas receber a minha vida, Pai, indigna, infiel, mas amante do Senhor, amante da Sua palavra. Não olhe para os meus erros, minhas falhas, Pai. Eu sei que Tu não olhas, mas eu fui ensinado a pedir, e é pedindo que se recebe. Então, Pai, meu Deus, Pai, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos, ajuda-nos a sermos um só em Ti, amarmos uns aos outros com o amor de Cristo e alcançar a nossa vitória. Quem sou eu para estar em Tua presença, Senhor? Quem sou eu para estar diante do Teu palácio? Me sinto miserável, tão pequeno, tão infinito e merecido. Um germe, um rato, um inseto ainda seria maior que eu. Os animais, por mais asqueroso que seja, ainda estão em melhor posição que a minha, porque são criaturas do Senhor, não têm uma alma, um espírito para sentir o impacto do pecado, do mundo, do inimigo, dos espíritos que rondam as nossas vidas, os nossos trabalhos. E nós somos miseráveis seres humanos, distanciados da glória do Senhor. Mas como peregrino, andante, estamos buscando a face do Senhor. Estamos buscando alcançar a Tua misericórdia, Pai. Por isso me coloco diante de Ti, a favor de cada irmão, de cada irmã, que tem a sua necessidade e estão lado a lado comigo, em direção a este alvo, o qual viemos buscar. Nós vamos alcançar, Senhor, eu sei. Tu prometestes isto. Tu dissestes que nós alcançaríamos. Bastávamos esperar com paciência em Ti. E eu sei que somos impacientes, cobramos cada dia de nós mesmos. Onde está a promessa de Sua vinda? Onde está a promessa do cumprimento da Sua palavra? São pontos de interrogações que ferem ao Senhor, que magoam ao Senhor. Mas que fazer, Pai? São pensamentos que rondam nossas mentes. Mas Tu tens nos ensinado a ter paciência. E pedimos paciência, temperança, piedade, amor fraternal. Pedimos o selo do Espírito Santo. E com certeza, Pai, descerá
o amor divino em nossos corações. Estamos como aqueles 120 discípulos, cerca de 120 discípulos no cenáculo, homens e mulheres, moças e rapazes, ali na expectativa da chegada, do cumprimento da promessa do Senhor. Por isso te adoramos, agradecidos mais uma vez por estarmos aqui nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Na graça maravilhosa do nosso Deus, que o Senhor mais uma vez possa nos ajudar, nos abençoar, sabendo que nada temos para oferecer a Ele, senão o nosso culto racional. Apenas isto podemos oferecer, nosso culto racional, consciente do que nós estamos fazendo. Eu ofereço a Ele a minha vida, que nada vale, que valor nenhum tem diante mesmo dos homens, mas é o que eu tenho, o nada que eu tenho, eu deposito diante do altar de Deus nesta manhã. E deposito a cada um de vocês neste altar. E suplico a seu favor, se Ele me ouve, como espero que me ouve, que Ele ajude você a ser um vencedor, uma vencedora, a se colocar diante dEle em seu altar, livre, liberto de qualquer pensamento humano, qualquer qualidade ou capacidade humana, apenas rendido aos pés dele, nesse altar que é o seu coração. Faça do seu coração esse altar de entrega. Diga: Senhor, estou aqui completamente entregue aos teus serviços, aos teus cuidados. Cuida de mim e aceita-me pela tua misericórdia, porque eu não quero perder o rapto. Amém. Glória a Deus. Vamos aproveitá-los de pé e vamos ler as Escrituras. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, não estava pensando em ler, mas me veio à mente esse princípio. Estava querendo ler a partir do capítulo 2, mas eu quero voltar um pouquinho e ler uns versos do capítulo 1, 15. Perdão. Verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Hoje nós dizemos o reino aos gentios. O tempo será restaurado para nós, os gentios, hoje. E disse-lhes ele: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu?
esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, Judas, de Tiago, e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Ele disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório que os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, este campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentando dois, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Que Deus abençoe a sua palavra e possamos ser abençoados através da revelação de Deus. Podem se assentar. Meu muito obrigado pela confiança que todos vocês depositaram em mim, em minhas palavras, em minhas pregações, em meu ministério e na chamada que lhes fiz para vivermos o que nós estamos vivendo. Agradeço a Deus primeiramente por haver mostrado ao meu coração, revelado à minha alma o seu propósito de nos separarmos para recebermos a promessa de Deus para o fim dos gentios, quando Deus restauraria o tempo dos gentios. A pergunta foi se ele restauraria o tempo a Israel, e Jesus respondeu dizendo que não nos cabe conhecer os tempos e as estações que só pertencem a Deus. Deus é quem sabe o dia e a hora em que tudo vai acontecer. Nós temos os sinais. Israel tinha o sinal do Messias, quando Elias viria para restaurar a Israel, e eles o receberam, não o receberam. O mesmo sinal é dado aos gentios, para que possam ver os seus dias, ou a restauração
dos seus dias, o sinal da vinda do Filho do Homem, o mensageiro de Malaquias 4, que Deus nos prometeu para nos levar de volta à fé dos pais, à fé dos apóstolos. Voltarmos, pois, a Atos capítulo 1, reunidos para recebermos a promessa. O que o Elias, prometido de Deus, faria e fez através de sua mensagem, foi nos trazer de volta a palavra original, ou seja, a fé primitiva, da igreja primitiva. Eu sei que vocês conhecem já bastante que a igreja primitiva não é a era de Éfeso, ou o contrário. A era de Éfeso não é a igreja primitiva, embora ela foi constituída por pessoas que viveram a era primitiva, a igreja primitiva, a igreja do Pentecostes, a igreja que foi selada pelo Espírito Santo, João, Maria, os irmãos de Jesus, Tiago, Pedro, que em Éfeso, a cidade da Ásia, reuniram para poder esperar e anunciar a vinda de Cristo. Ali eles estavam juntos e o evangelho foi expandido por toda a terra, até chegar Paulo, que na verdade, diz o profeta, foi o mensageiro escolhido por Deus. O irmão Branham chega a dizer que os apóstolos precipitaram em fazer uma eleição, em fazer uma escolha para ocupar o lugar de Judas. Eles escolheram o homem errado, não o que Deus queria. E por isso você não vê falar de Matias em lugar nenhum. Mas você vê um abortivo chegar mais adiante, chamado Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, aquele a quem Deus chamou para ocupar o lugar de Judas. Matias não foi o 12º apóstolo, Paulo foi, escolhido por Deus. E assim completo estava os mensageiros de Deus da igreja primitiva. E Paulo foi o missionário que espalhou mais o evangelho de Cristo, mesmo não o tendo acompanhado em vida, mas teve uma revelação tremenda do significado, da razão, do porquê da sua morte no Calvário. Chegou ele a dizer: eu prego a Cristo e este crucificado. Ele tinha certeza do seu ministério, do seu chamado. Deus lhe havia dito que convinha a ele ser testemunha entre reis, monarcas, entre muitas nações. E assim foi Paulo, que chegou a vir para a Espanha, para a Itália e alguns países da América Latina. Paulo esteve presente pregando o evangelho. Era um grande missionário, um grande apóstolo. O que eu quero lhes dizer nesta manhã é sobre o tema comum unidade, ou unidade comum, baseado em Atos capítulo 2, depois da descida do Pentecostes. Livro capítulo 1, para que nós observássemos que houve um princípio, houve um início da chamada. Por que se reuniram aqueles irmãos para se confinarem num salão, num cenáculo, atrás do templo de Jerusalém, templo de Salomão,
E ali onde já morava Pedro, Tiago e alguns irmãos, já era uma comunidade, o cenáculo. E ali os 120 irmãos se reuniram ou se perseveraram, porque na verdade foram mais de 120 que viram ele ser assunto aos céus e receberam a promessa de ficar em Jerusalém. Diz o capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, não em lugares diferentes. Estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistos por eles repartidas línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ali estava o mistério. Eles falavam em língua estranha, mas não tão estranha para 14 nações ali reunidas na praça para vê-los. E cada uma daquelas nações, com linguagem diferente, com idioma diferente, ouvia-os falar em sua própria língua, naquele idioma que eles não conheciam, mas falavam. Era Deus falando a cada nação através daquela língua estranha. Como o profeta disse, se você fala língua estranha, alguém entenderá. Se Deus o interpretar, se Deus o revelar. Porque a língua estranha depende de uma revelação para ter um significado, para ter uma significação. Ela depende de uma revelação. Senão, estaremos como sino que badala, como lata velha que bate. Saindo som, inelegíveis, inteligíveis, e não entenderemos absolutamente nada do que está sendo falado. Foi por isso que Paulo, o 12º apóstolo, disse: prefiro falar 1000 palavras em meu idioma do que em línguas estranhas. Do meu entendimento, 1000 palavras do meu entendimento, uma palavra do meu entendimento, do que 1000 em línguas estranhas. Porque se não houver a interpretação da língua, ela de nada adiantará, de nada servirá. É apenas um barulho de uma corda vocálica de alguém, nada mais. Um sino que badala, uma lata velha que bate, que soa. Mas ali no Pentecostes houve um milagre. Um mistério estava ali diante de todos. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? São da Galileia? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa língua, própria língua, em que somos nascidos? Vê como Deus age? Eles estavam ouvindo na própria língua nativa deles o que falavam os irmãos galileus, os irmãos do Pentecoste. Aí está o milagre. Este é o sinal do Pentecostes. Ser pentecostal não é o barulho, a agitação, a correria, não é a música ligeira, batuque da bateria. O Pentecostes é uma mudança e um mistério extraordinário. É uma coisa divina que somente Deus pode fazer. Pegar a língua de um homem e fazê-lo falar o idioma que ele nunca escutou na sua vida.
nunca estudou. Se humanamente falando, nós quiséssemos agora, eu quisesse falar com vocês em hebraico, ou aramaico, ou inglês, ou espanhol, eu tropeçaria nas palavras e não sairia absolutamente nada. E vocês, como brasileiros, também não entenderiam nada. Mas se eu falasse em língua estranha, e aquela língua estranha fosse um hebraico, ou um aramaico, ou um inglês, e tivesse aqui alguém que conhece o inglês, ele escutaria em inglês o que eu estaria falando. Assim foi a profecia que saiu para o irmão Brana, quando Deus falou com o irmão Brana, através daquele irmão Batista, que foi tomado pelo Espírito Santo e começou a falar em línguas. Ele falou em línguas, e todos quietos escutavam. Alguém da audiência que estava lá no fundo do tabernáculo, levantou a mão e pediu a palavra. Ele foi dado a palavra e disse assim: irmão Brana, isso é a pura verdade. O que esse irmão falou foi um francês puro, exato a língua francesa. E tinha ali, e era o intérprete da ONU para as Nações Unidas. Era um magnata da política. E ele havia sido colocado como intérprete de línguas nas Nações Unidas e estava assistindo o culto do irmão Brana. E ali foi exatamente o que Deus falou com o irmão Brana. Porque tu escolhestes este caminho estreito, e este é o meu caminho, uma larga porção dos céus esperam por ti. Foi submetido àquela profecia, foi escrita, submetida a exame de outros que conheciam o francês, e eles, todos eles, três intérpretes, tradutores do francês para o inglês, assinaram como autêntica aquela língua estranha que foi falado, era francês. Esse é um milagre. O milagre estava ali. Como pode eles serem indoutos, galileus, e cada um falar a nossa própria língua? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia e Ásia, Frígia, Panfília, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Até o latim romano estava ali, a língua romana, que é a língua latina, da qual saíram o português, o espanhol. Cretenses e árabes, todos os termos ouvidos em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. O que eles estavam falando? Das maravilhas de Deus, das obras de Deus. Eles escutando em sua língua aquela maravilha daqueles irmãos falando da glória celestial, do poder celestial, da descida do Espírito Santo. O que eles viam na eternidade, falavam para aquelas nações. O coração de cada um recebendo aquela mensagem. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um para os outros: o que quer dizer isto? O que quer isto dizer? E os outros, zombando, diziam: não, estão cheios de mosto, quer dizer, de vinho, porque eles estão embriagados, beberam demais aí no cenáculo e saíram pelas ruas, tropeçando, caindo, rolando pelo chão, falando em línguas, em outros idiomas, e não estavam bêbados. Por isso Pedro se pôs de pé, porque ele não estava em pé. Ele se pôs de pé porque Pedro também recebeu aquilo. Pedro também foi batizado com o Espírito Santo. Pedro também falava línguas estranhas, rolando pelo chão. O profeta diz: Maria, mãe de Jesus, estava rolando pelo chão, e as irmãs correndo para tampar, puxar os seus vestidos até os joelhos.
até ela receber o Espírito Santo. Ela carregou Jesus por 9 meses e deu a luz a ele. Mas agora Jesus entrou dentro dela para nunca mais sair. Aleluias. Pedro, se pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, sendo a 3ª hora do dia. Era cedo. Era a 3ª hora do dia. 9, 12, 15. Era a hora 9ª. Era a 3ª hora, de 3 em 3 horas. Começaria às 6 da manhã, então seria 9, 12, 15. Essa era a 3ª hora do dia. Era de dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Isto é o cumprimento das Escrituras Sagradas. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Esta era a Escritura prometida para aquele dia do Pentecostes. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E Pedro traz a mensagem mais curta e mais ungida já pregada pelos apóstolos. A mensagem do Pentecostes. Foi pequena, mas tão ungida pelo Espírito Santo, que não houve nenhuma dúvida no coração das nações que ali estavam reunidas, de que aquilo era a verdade. Não há contestação. Qualquer revelação que vier, e ela puder ser contestada, questionada, ela não é divina. Porque a revelação de Deus é inquestionável. Ela não é contestada. Ainda que não recebam, mas têm que admitir que aquilo é verdade. É assim a revelação de Deus. É ou não é? E se Deus diz que é, ninguém contesta, ninguém nega. Lê a profecia e diz: é verdade. Mas não é para nós, ou não é para mim, ou eu não quero. Tudo bem, mas ela é inquestionável. Glória a Deus. E assim, ouvindo, verso 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Se há uma convicção, se há uma conversão, há uma pergunta, há uma interrogação. Então o que fazer? Se isto é assim que Deus disse, qual passo devo dar? Que rumo devo tomar diante desta revelação de Deus? Diante do cumprimento desta Escritura, que fazer? Que passo dar? Que caminho tomar? Isso é uma compulsão do coração. É algo que sai de dentro de cada um que ouviu, que teve ouvido para escutar a mensagem reveladora daquela hora. Eles ouviram-na, escutaram-na, e compungindo os corações, decidiram tomar uma decisão. Que fazer? Que caminho tomar? Que me aconselham a fazer? E disse-lhes Pedro, sempre tem a resposta de Deus.
Você pergunta, nós perguntamos, Deus responde. Deus nunca nos deixa sem uma resposta, sem uma escritura para nos convencer do caminho que devemos tomar. Ninguém sai para seguir a Deus tontamente, sem saber para onde ir. Deus dá um caminho, Deus dá uma meta, Deus estabelece uma meta, um caminho para seguir, e diz: vá aqui. E se você seguir aquele caminho, certamente se dará no alvo de Deus, no objetivo de Deus. Se você pergunta, Deus te responde. Que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro. Estou lendo, irmãos, para que sejam as palavras de Deus para nós, sem interpretação. Como começou esse evangelho? Como começou essa mensagem aos gentios? O início, o começo da vida cristã. Quando Jesus estava presente, todas as atenções de todo mundo era voltada para Ele. E agora era diferente, era voltada aos seus discípulos. Porque agora era Jesus neles. Eles viam nos discípulos o que eles haviam visto em Jesus de Nazaré. E que eles possam ver em nós o mesmo Deus que nos chamou, o mesmo Deus que esteve conosco através da mensagem, o mesmo profeta, a mesma revelação de Deus, a mesma mensagem de Deus. Não há outra. Não existe 2 mensagens, 3 mensagens, 10 mensagens, 10 grupos diferentes, pregando mensagem diferente. Não, isso não existe. Simplesmente não existe. Existe uma mensagem, e é a mensagem de Deus. E ela passa do mestre aos discípulos. Entendem? Ela passa do mestre aos discípulos. Eles seguem com a mensagem, ela vai adiante. É por isso que Deus disse para o irmão Branham: tua mensagem percussará a minha segunda vinda. E numa outra mensagem ele diz: tu e a tua mensagem irão precursar a minha segunda vinda. A mensagem tem que estar em alguém. A mensagem tem que ter entrado no coração de alguém. Esta é a expectativa, é a esperança de cada mensageiro. Que a sua mensagem tenha encontrado guarida, lugar, aconchego, morada no coração de alguém. Possa que não sejam muitos, centenas de milhares, mas se acha um coração em que ela se ajola, se arme, se fixa ali, o mensageiro está satisfeito. Ele tem um discípulo. Em cada coração que aquela mensagem entrar e arraigar-se, ali está um discípulo. Porque a palavra está nele. A palavra do mensageiro está dentro dele. Aí então ele se torna um discípulo do mensageiro. E a mensagem e o mensageiro são um. É a mesma coisa. A mensagem está em nós, o mensageiro está em nós. Aleluia. Então, estou lendo para que você veja exatamente o que está escrito e onde nós estamos. Você mesmo pode receber e responder. Prossegue o Senhor. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eu tenho sempre que voltar um pouquinho porque me chama a atenção. Ouvindo eles, no plural, compungiram-se em seu coração, singular.
Foi uma multidão de nações diferentes. Deveria estar escrito: e compungiram-se em seus corações. Por que não foi? Porque, diz a Bíblia, compungiram-se em seu coração, singular, e perguntaram, plural, a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Plural. Mas quando se tratou do coração, era um só, o coração e a alma dos que criam. O coração é um só. Podemos ser muitos, mas o nosso coração é um só. Glória a Deus! Então disse-lhes Pedro: bem, aqui está o início. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento, perdão e o selo de Deus na sua vida. Primeiro, arrepende dos seus pecados. Não os cubra com a sua convicção falsa, mentirosa, mas revele-os no arrependimento do seu coração. Porque a promessa vos diz respeito a vós, disse Pedro para aquelas nações, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então não tem limite. Isso é para vocês aqui presentes, para os seus filhos no futuro, para aqueles que estão longe e para tantos quantos Deus chamar. Eu me sinto um chamado nesta manhã. Eu me sinto escolhido nesta manhã para ouvir estas palavras, porque eu creio nelas. Meu coração está compungido, meu coração está contrito, e eu quero que nós tenhamos um só coração. Este é o objetivo que estamos aqui. Termos um coração apenas, amando estas verdades de Deus. Você se sente chamado por Deus? Amém. Talvez cerca de 2000 anos passaram. Nem se cogitava, possivelmente, conhecer um país chamado Brasil, muito menos um estado chamado Espírito Santo. Nem se imaginavam os exploradores do planeta que poderia haver multidões nesses lugares ermos. O Brasil era uma mata virgem total. Saindo da mata do Amazonas, vindo para as florestas e atingindo todos os estados brasileiros. Quem pensava em alguém, no ano 2017, 19 de fevereiro de 2017, pudesse estar ouvindo as mesmas escrituras que Pedro pregou no dia de Pentecostes? Não é outro, as mesmas palavras. Estamos ouvindo através do Espírito Santo. O profeta chega a dizer, Atos dos Apóstolos foi um título dado, mas na verdade tem que se acrescentar a esse título. É Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Como é Atos do Espírito Santo hoje em nós. É os mesmos atos. A única maneira de ser eterno a mensagem, ontem, hoje e eternamente, é que ela tem que ser um ato do Espírito Santo, um movimento do Espírito Santo. Aí ela é eterna. Ela passa de um coração para outro coração, de uma alma para outra alma, e nós nos unimos. E a comum unidade é no coração. Entende?
a comum unidade. O resto é coletivo. Nós. Mas o coração é Ele. É o coração da igreja, é o coração da noiva, onde está a palavra de Deus. Podemos nos olhar e nos vermos uma multidão. Possivelmente, não sei dizer, teríamos mais o dobro do que estavam em Pentecostes, dos que estavam reunidos ali naquele cenáculo. É possível. Mas recebemos a mesma palavra. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 convertidos com aquela mensagem do Pentecostes. Que mensagem hoje traz conversão como tal? Que pregador pode se gabar de que sua mensagem faz o que a mensagem de Pedro fez no dia de Pentecostes? Com que Pedro fez com que Deus agregasse, ajuntasse quase 3.000 almas, aqueles discípulos que estavam ali rolando pelo chão, porque a mensagem foi de Deus, trazida de Deus, para o tempo certo, para a hora certa. Não adiantava eles saírem dali, de ver Jesus assunto aos céus, e sair achando que era alguma coisa, ou que podiam fazer algo, sem passar pelo Pentecostes. Imagine os discípulos antes do Pentecostes, o que eles poderiam fazer? Eles estavam se escondendo quando Jesus se apresentou a eles, por causa da perseguição dos fariseus, dos saduceus. E assustaram até quando Jesus apareceu, eles se assustaram. Era assim a situação dos discípulos antes do Pentecostes. Antes da hora que Deus prometera que viria sobre eles. Quero que você frise bem isto. A hora em que Deus prometeu a eles dar-lhes o Espírito Santo, descer o Espírito Santo sobre cada um deles e ajuntá-los, uni-los num só coração. Agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam separados, cada um na sua casa, cada um no seu bairro, na sua cidade. Não, amados, estavam todos juntos, e mais, tinham tudo em comum. Imagine 3.000 almas se convertendo, e Pedro diz: pode vir, tem um lugarzinho aqui a mais, amontoando-se no cenáculo, ou na casa dos irmãos juntos, na rua, algum lugar. Talvez tiveram que escolher um lugar maior, um alojamento maior, e tinham tudo em comum. Traziam as suas coisas e se reuniam, e estavam todos juntos. Olha como diz a Escritura: e todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas,
e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, dividia entre si. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É Deus que acrescenta, é Deus que traz mais um para se agregar, para congregar, para viver o que os primeiros receberam. O que os primeiros receberam, os que vinham, tinham que viver aquilo. Eram as primeiras obras praticadas pelo Espírito Santo nos apóstolos, nos discípulos. Então, se querem se congregar, tem que se sujeitar à mesma vida. Renunciar, perseverar, se entregar. Porque a conversão não é aceitar Jesus e colocar o nome no livro de membros da igreja. Se converter é se entregar, é renunciar a si mesmo e se dedicar àquilo que você recebeu, ao seu Senhor. Você renuncia à sua própria vida, os seus interesses, seus direitos, e entregam tudo na mão do seu Salvador, do seu Senhor. Converter-se é um novo nascimento, é uma nova vida, é um novo caminhar, é um novo pensamento, é uma nova atitude. Converter é tirar o seu coração e unir com o coração da igreja primitiva, dos discípulos, se tornar um só coração. Isso é converter. Quando você chegar a ser um coração só, com o seu irmão, com a sua irmã, você está próximo da conversão. Porque a conversão, ela vem através do Espírito Santo. Deus em você faz você dar uma reviravolta na sua vida. E não importa as críticas, zombarias, que vocês vão fazer. Onde vão congregar? Como vão comer? Se repartiram tudo que tinham entre si. Dinheiro acaba, de onde se tira e não põe, acaba. Mas o mesmo Deus que lhes trouxe a mensagem original da hora, o cumprimento da mensagem da hora para eles, era o mesmo Deus que iria conduzi-los, levá-los adiante. O mesmo Deus de Moisés no deserto. Faraó podia dizer: onde vai levar esse povo, Moisés? Aonde Deus quer, aonde Deus quiser. Você vai levá-los para morrer no deserto? Se Deus o quer. Datã e Coré diziam: tínhamos tudo lá no Egito, agora você trouxe a gente para o deserto, morrer aqui sem nada, de fome, de sede. Moisés não discutiu com ele as escrituras, diz o profeta. Não ficou arrazoando a mensagem que ele tinha no coração. A única coisa que Moisés tinha de certeza é que Deus lhe enviara, Deus lhe falara a palavra. Ele era um líder. E um líder não há necessidade que alguém diga que ele é ou que ele não é. Ele sabe, de alguma maneira, lá no seu coração, que ele foi chamado para liderar um povo, para dar uma mensagem, para fazer uma chamada. Ele só espera a hora que Deus diz: vá para o meio deles e diga a palavra certa. Diga a palavra que eles escutam, que eles possam entender, serem revelados dela. Não importa se é bonita, se é feia, se é rouca, se é estridente, não importa. Diga a palavra, fale a palavra. E
quando a mensagem é falada, Deus escolhe aquele homem, lhe dá a mensagem, e ele transmite a mensagem, e o coração do eleito agarra, pega, segura, crê e vive a palavra. Como vai fazer você, Moisés, no deserto com este povo? Não sei, mas na hora certa Deus vai revelar. Faraó disse: o Deus de Moisés é um general que não sabe nada de batalha. Para onde ele trouxe o povo? Diante do mar. E agora o que vai fazer Israel? Afogar-se no mar ou ser morto pelos soldados de Faraó? A estratégia parecia errada. Parecia um general ignorante de batalha. Mas espere a mensagem da hora. Na hora, na hora, na hora. Como Jesus disse domingo passado, atrasado para nós. Pai, é chegada a hora. Então espere a hora. Não fique apressado, gritando, reclamando. E agora? E agora? Vamos morrer? Vamos morrer? Espere, calma. Deus falará ao seu mensageiro. Deus não deixará o mensageiro sem uma palavra, sem uma revelação, sem um escape. Apenas espere. Mas é impossível. Ou vamos afogar, ou vamos morrer à espada. Não. Deus tem um caminho provido, ainda que seja no fundo do mar. Deus não eliminou o mar, apenas o abriu. Você tem que passar pelo mar sem se afogar. Passar pela tribulação, o medo, o susto de ver paredes de água indo e voltando. Parece que vai cair sobre você e não cai. Ela só vai e volta, vai e volta, vai e volta. E o caminho está livre para você seguir o mensageiro de Deus. Aleluia! Glória a Deus.